Olá, irmãos e amigos. É bom estar com vocês nessa noite para juntos refletirmos um pouco na palavra de Deus e uma noite onde pretendemos ser encorajados pela palavra de Deus. Eu te encorajo a chamar tua esposa para perto, teu marido para perto, teus filhos para perto, para que juntos nós possamos orar nesse momento e logo em seguida termos esse momento de encorajamento através da preciosa palavra de Deus. Vamos orar? Pai de amor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor reservou esse tempo a nós para pararmos um pouco a nossa semana e termos essa breve reflexão, essa breve palavra que vem do Senhor. A minha oração é que o Senhor cuide de nós nesse momento, nos dando sabedoria e discernimento para ouvirmos a tua preciosa palavra. Cuida de todos aqueles que estão nos assistindo, cuida da tua igreja espalhada pelo mundo. Que o Senhor, com a tua poderosa mão, continue os sustentando, os abençoando e expandindo o teu reino através dela, Pai. Senhor, louvamos ao Senhor por esse tempo nosso mais uma vez, no nome de Jesus, que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Se nós pudéssemos falar um pouco sobre quem é o nosso Deus, você talvez teria várias experiências para compartilhar que você teve com Deus, que são fruto da grandeza dele, do cuidado dele sobre a tua vida, talvez sobre a vida da tua família, talvez sobre alguém que você conhece, talvez o testemunho de um irmão. E nós vemos Deus agindo na história e cuidando dos seus filhos, cuidando do seu povo amado, cuidando do povo no qual ele elegeu no Antigo Testamento, o povo de Israel. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós também podemos olhar e observar Deus também cuidando da sua igreja e zelando pela sua igreja, revelando o teu amor e o teu cuidado pela igreja. Então, o nosso Deus, ele cuida de nós. Nós temos ouvido nesse domingo que se passou que o nosso Deus, ele é o bom pastor, aquele que sacrifica a vida pelas ovelhas e aquele que também conhece as suas ovelhas e lhe entrega a vida, assim como o próprio João Batista já havia anunciado no Evangelho de João, capítulo 1, quando o evangelista afirmou que o Cordeiro de Deus estava ali diante dele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, então, como igreja, nós, como filhos de Deus, temos então várias realidades, várias características, várias situações que poderíamos descrever quem é o nosso Deus. Todas elas, com testemunho, precisam então estar conectadas com a realidade da palavra de Deus, porque toda a nossa experiência com Deus precisa então estar conectada com a realidade daquilo que Deus nos apresenta de quem Ele é através das Escrituras. Até porque existe uma confusão nos nossos dias onde muitas pessoas tentam descrever simplesmente Deus a partir da sua experiência. As experiências, em algum momento, elas podem ser válidas, no entanto, elas precisam apontar para aquilo que a palavra de Deus diz. Não existe como termos uma experiência e tentarmos equiparar Deus àquilo, se a palavra de Deus não diz que Deus é aquilo ou ele faz aquilo. Por isso, nós precisamos estar atentos em quem é o nosso Deus, conectado com aquilo então que temos de experiência, mas conectado com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que determina, ela revelou a existência de Deus, ela revela quem é
o nosso Deus, ela nos apresenta a Deus. Por isso nós não podemos simplesmente ficar no âmbito das experiências. Mas como eu já disse, as experiências elas são válidas quando a palavra de Deus as confirma. E uma coisa interessante é que quando nós passamos por algo que nós estamos vendo o cuidado, o agir de Deus, talvez uma experiência na nossa jornada, os feitos do Senhor são manifestados em nossa vida e nós nos alegramos. Nós temos a convicção, a certeza de que Deus está conosco. O povo de Israel lidou com situações como essa em vários momentos. Eu gostaria, nessa noite, de compartilhar contigo uma dessas experiências e com um destaque relembrando a pessoa do nosso Deus. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura, o texto bíblico, lá no livro do profeta Isaías. Então pega a tua Bíblia, abra comigo então, lá em Isaías capítulo 43. Isaías, capítulo 43. E nós então vamos ser encorajados através de tal experiência que o povo havia experimentado e que revelou a grandeza de Deus, confirmando quem é o nosso Deus. Então, o profeta Isaías, no capítulo 43, a partir do versículo 1, afirmou o seguinte: Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Quando nós iniciamos aqui a leitura desse texto, rapidamente o profeta lembra ao povo de onde eles vieram. Ele diz: Ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. O Senhor que o criou. E aí, relembrando Jacó, relembrando dos patriarcas, de onde então o povo havia vindo. Mas o texto continua também: Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Pensando aqui como povo, como nação, o Deus que os formou, o Deus que os elegeu, o Deus que os chamou para um propósito. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós conseguimos observar isso, essa característica do nosso Deus, o Deus que formou o seu povo e o Deus então que o criou, o Deus que o criou. E nesse exato momento, aqui, antes então ali do profeta apresentar a grandeza de Deus e o cuidado de Deus diante daquilo que eles passariam e teriam as experiências na jornada, ele lembra a identidade do povo. E eu queria, nesse exato momento, que você se lembrasse da tua identidade. O nosso Deus também nos criou. O nosso Deus nos criou assim como criou Israel, como criou o povo. Deus também nos criou. E Deus, então, nós sendo fruto da criação desse Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, aquilo que nós ouvimos com o termo teológico, o imago Dei de Deus. Nós, então, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, revela o nosso propósito. Meus irmãos,
E amigos, nós temos um propósito. O nosso propósito de vida envolve aquilo no qual fomos chamados, aquilo do qual nós somos criados para algo. E nós somos criados para a glória de Deus, para manifestar a grandeza de Deus, e por isso fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. O texto nos diz: assim diz aquele que o formou. Meus queridos, nós não somos Israel de Deus. Hoje somos a igreja de Deus. A igreja na qual Deus também formou, a igreja na qual também Deus chamou, elegeu, a igreja na qual Deus comprou com alto sangue para formá-la. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nos deu uma identidade, nos deu um propósito, mas Deus também nos formou como um povo. Somos hoje a sua igreja. Ele nos formou. Se nós fazemos parte de um ajuntamento, de um grupo, Deus formou aquele ajuntamento para nos acolher. Isso é privilégio de Deus, sendo manifestado através da sua grandeza na nossa vida, usando até mesmo da própria igreja na qual ele o formou para nos abençoar. Temos uma identidade. Fomos criados por Deus com o propósito de o glorificar. E nós também hoje somos a sua igreja, formado por ele, com o propósito de sermos instrumentos dele nesse mundo, assim como era o desejo de Deus para o povo de Israel. E ele continua dizendo: não tema, pois eu o resgatei. Meus queridos, não tema, pois eu o resgatei. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em vários momentos, em várias situações, o povo de Israel foi resgatado por quem? Foi resgatado por Deus. Em vários momentos, em várias situações que o povo enfrentou, passou e lidou, Deus resgatou o povo. Nós podemos lembrar de uma das histórias mais incríveis do Antigo Testamento, quando Deus resgata o povo ali daquele período tão terrível e triste de escravidão. Deus resgata o povo dali. Nós podemos nos lembrar quando o povo foi resgatado, mas está agora diante de um mar, precisa fugir dos egípcios, e Deus então ali usa a vida de Moisés, abre o mar vermelho, revelando o que? O seu resgate. Deus sempre na história revelou o seu poder, a sua graça, o seu interesse em resgatar o seu povo, revelando então o seu cuidado e o seu amor. E nós também, meus queridos, não somos diferentes do povo de Israel. Nós também fomos resgatados. Nós também já desfrutamos de muitas realidades que pudemos obter do Senhor resgate. Seja talvez numa situação complicada e delicada como família, seja numa situação terrível, talvez fruto de um pecado, seja situação onde talvez alguém tenha pecado contra você, seja situação talvez de um acidente, de alguém querido que talvez lidou com uma doença e tu viu Deus ali derramando a sua graça, o seu poder, curando aquela pessoa daquela enfermidade. O nosso Deus continua resgatando. Mas o seu maior resgate foi nos livrar da ira de Deus. O nosso maior resgate foi nos livrar da ira do próprio Deus, na qual iria nos sucumbir. A ira de Deus que iria nos livrar de novamente estarmos diante de Deus. E o texto bíblico
apesar de apontar para Israel, nos revela hoje a nós livramentos também que já enfrentamos, passamos e que Deus cuidou de nós. E é interessante que ele diz no início do texto: não tema, não tema. Tu nesse momento está ansioso com alguma coisa? Tu nesse momento está preocupado com algo? Tu nesse momento talvez conheça alguém, algum irmão, algum amigo, alguma irmã que talvez está temeroso, ansioso, preocupado. Lembre-se, o nosso Deus, o Deus que nos encoraja, diz a nós nesse exato momento: não tema, porque eu o resgatei. O texto continua dizendo: eu o chamei pelo nome, você é meu. Domingo nós ouvimos sobre isso. Nosso Deus nos conhece. Ele é o bom pastor. Ele estava revelando ali a Israel: eu conheço você, Israel. Lembra, eu te dei uma identidade. Eu criei a cada um de vocês e eu os formei como um povo. E nós, como igreja, não somos diferentes. Nós somos agora ovelhas do Senhor. E Deus, então, com a sua poderosa graça, nos chamou, nos salvou, nos chamou pelo nome. E ele também nos diz hoje que somos o quê? Dele. Nós somos propriedade de Deus. Deus é o nosso Pai. E o nosso Pai cuida de nós. O nosso Pai nos acompanha. O nosso Pai nos dá aquilo que é necessário. O nosso Pai nos tomou como posse dele. E nada pode nos separar dele. Como a carta aos Romanos, capítulo 8, nos diz, nada pode separar os filhos de Deus do amor do nosso grande Deus. Irmãos e amigos, esse é o nosso Deus. É isso que precisa encher o nosso coração de coragem para prosseguir. É isso que precisa encher o nosso coração nessa noite de estímulo. O nosso Deus nos deu uma identidade. O nosso Deus, ele diz: não tema, porque eu o resgatei e eu continuo te resgatando. O nosso Deus nos diz: olha, eu te chamei pelo nome, eu te conheço, eu conheço as minhas ovelhas e você é meu, você é meu. Que segurança nós podemos ter no Senhor? As circunstâncias e realidades nas quais passamos faz então com que nós tenhamos ou precisemos ter uma perspectiva diferente. Meu irmão, o maior interessado na nossa jornada nesse mundo é o nosso Deus. Deus está interessado na tua vida. Ele está tão interessado que ele diz a você nessa noite: você é meu. E se somos de Deus, ele cuida de nós. Se somos de Deus e Deus tem interesse por nós, ele encaminha a nossa vida, ele cuida da nossa jornada. Podemos então descansar naquilo que Deus afirmou sobre ele e sobre o que fará em nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. E ele diz para você nessa noite: você é meu. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus está dizendo para você hoje que ele lhe comprou, que ele te restaurou, que ele te chamou pelo nome e que você é dele, é dele. Deus cuida dos seus filhos. Deus nos encaminha em todo tempo. Deus está conosco em todo tempo. E Deus não desampara aquele
que é dele, aqueles que são seus. Tu tem caminhado seguro na perspectiva de que tu és de Deus. Isso faz também com que nós tenhamos uma tamanha segurança, até mesmo de não se importar com o amanhã, onde você então não é movido pela ansiedade ou pela preocupação. Você não é movido por aquilo que está acontecendo ao teu redor, porque o teu Deus lhe chamou, sabe quem você é e diz: Você é meu. E se somos de Deus, ele diz: Você é meu. Ou seja, não importa o amanhã, estaremos com ele. Não importa se estejamos com vida nesse mundo, estaremos com ele. Não importa se não tenhamos mais vida neste mundo, continuaremos com ele. Que segurança, meu querido. Que segurança, minha querida irmã, nós podemos ter no Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu Deus, no qual nós podemos descansar e confiar. Você é dele. Descanse nisso. Você é dele e isso nos gera segurança para prosseguir. Confie, tu és de Deus. Ele continua descrevendo, e aqui vamos caminhar então para o fim, no versículo 2: Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. O profeta, então, sendo boca de Deus nesse momento, vai relembrar então as palavras de Deus ao afirmar o seguinte: que nos momentos de dificuldade, quando passarmos por águas profundas, estarei a seu lado. Meus irmãos, que bênção! Deus estará conosco. O texto continua dizendo: quando atravessar rios, não se afogará. Assim como Israel lidava com realidades de tamanha dificuldade na jornada como um povo, lidando com situações, enfrentando perigos, nós hoje, como filhos de Deus, também passamos por dificuldades, por aflições, e podemos ter a convicção de que o nosso Deus está conosco. O nosso Deus não permitirá que lidemos com realidades e situações longe dele, da sua poderosa mão. E é interessante a gente destacar que Deus não está dizendo que não passaremos por águas profundas. Deus está dizendo: olha, você não atravessará rios. Deus está dizendo o seguinte: olha, não quer dizer que você não terá problemas. Não quer dizer que você não terá dificuldades. O que eu quero dizer é que você é meu e eu estarei contigo nas situações nas quais você passar, lidar e enfrentar. Este é o nosso Deus. Jesus havia dito, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, capítulo 28, antes da sua ascensão aos céus, afirmou o seguinte: Eu estarei com você até o fim dos tempos. Somos dele e ele estará conosco. Estar em Cristo não quer dizer ausência de problema. Estar em Cristo não quer dizer ausência de guerras e conflitos. Estar em Cristo é estar diante de conflitos,
de problemas, de adversidades, de tentações, de provas, de apertos, na certeza que somos dele e que ele nos acompanhará em todo o tempo, nos ajudando e nos auxiliando, porque esse é o nosso Deus. O texto bíblico continua dizendo: quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal. Então ele dá o exemplo aqui de 3 situações, de águas profundas, de rios perigosos, do fogo, mas sempre com o agir e o acompanhamento de Deus. Meus irmãos, Deus nos deu uma identidade, Deus nos formou, Deus nos criou, Deus nos deu um propósito de vida, de glorificá-lo. Deus nos diz dessa noite: não tema. Sabe por quê você não precisa temer? Porque eu resgatei. Eu te chamo pelo nome porque eu te conheço. E sabe de mais uma coisa? Você é meu. E se somos de Deus, Deus estará conosco e cuidará de nós da melhor maneira possível. Se somos dele e nos entregamos a ele, ele conduzirá a nossa vida para a glória dele da melhor maneira possível. Não importa se passarmos por águas profundas, por rios perigosos e até mesmo pelo fogo, ele estará conosco. Ele estará conosco. Porque com o nosso Deus, nós somos mais do que vencedores para a glória dele. Amém? A parte final aqui que eu gostaria de compartilhar diz o seguinte, o versículo 3: pois eu sou o Senhor, seu Deus. O mesmo Deus de Israel é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor e ele é o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Seu Salvador, meu Salvador. Eu quero terminar aqui lembrando que servimos a um Deus que é o nosso Salvador, que é o nosso Senhor, que é aquele que se importa comigo e com você, que não desampara aqueles que são seus. Esse é o nosso Deus. Quantas oportunidades de experimentarmos e termos essas experiências e delas serem confirmadas em nós através da doce palavra de Deus. Eu espero que na nossa lida, na nossa jornada, possamos continuar caminhando e afirmando: esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. E que possamos caminhando, descansando e contemplando o nosso Salvador dia após dia. Que Deus te abençoe. Essa palavra de encorajamento para nós hoje. Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, tu és o nosso Deus. Tu és aquele que conduz a nossa história, a nossa vida. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele que nos criou e nos formou. Tu és o nosso Deus. Ajuda, Deus, a igreja do Senhor a confiar em quem tu és. Ajuda cada um de nós em momentos de dificuldade, de extrema provação, a nos lembrar quem é o nosso Deus. Nos ajuda, Deus, a caminharmos lado a lado contigo, na certeza e na convicção de que Deus, tu que és o nosso Deus, caminha conosco
e não nos desamparará. Talvez passemos ainda por momentos difíceis, ó Pai. Talvez hoje esteja tudo bem, mas estando bem hoje ou passando por dificuldades, não nos deixe nos esquecer quem é o nosso Deus. Que possamos caminhar, que possamos andar, que possamos viver a jornada cristã com a convicção de que temos um Deus grandioso ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Oramos, pedimos isso e lhe agradecemos o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, um bom resto da semana. Que Deus acompanhe a cada um de vocês e que o nosso Deus nos encoraje a prosseguir para a honra e glória dele. Deus te abençoe. Até mais. Uma boa noite.